do cônjuge, ou pelo menos atingir essas necessidades, vocês podem concluir junto comigo, obviamente, que se não existe um ambiente saudável, se não, e não existe um ambiente de paz, é porque, com certeza, um não está suprindo a necessidade do outro. Porque, enquanto casal, a gente não consegue suprir a nossa própria necessidade. A gente precisa que o outro supra essa nossa necessidade. E aí eu não estou falando eu preciso ser feliz e eu preciso que o outro me faça feliz. Eu não estou falando disso. Até porque, se você entra dentro de um casamento sendo incompleto, é uma soma muito matemática que a gente faz. Se eu entro no meu casamento sendo meia e o meu marido entra sendo 1,5, por exemplo, vai haver uma sobra nele e uma falta em mim. E essa matemática, com certeza, quem entra com menos vai se sentir privilegiado. Mas quem entra com mais, ele se sente sobrecarregado. Vocês entendem? Porque um entra com meio e o outro entra com 1, por exemplo. E aí a gente faz a soma, 1,5. Esse casal não é 1, como a própria Bíblia diz, né? Quando as pessoas casam, elas se tornam uma só. Para se tornar uma só, eu preciso que um indivíduo entre completo e o outro indivíduo entre completo também. E aí, quando duas pessoas completas entram num casamento, a soma delas vai dar 2. Dividindo ao meio, vai dar 1, que é justamente a soma que a gente quer, um ser completo. Entendi. Portanto, a gente não precisa esperar do outro que ele nos faça feliz. Mas dentro de um relacionamento existem necessidades, as quais somente o outro pode te suprir. Você não pode se suprir sozinho. Eu tenho uma pergunta, um exemplo, num relacionamento, na questão de namoro, né? O jovem ali, ou a mulher que está conhecendo o homem, é muito fácil mascarar uma pessoa que você não é, né? E assim, como que a gente sabe que aquela pessoa é um? Porque eu sei de mim, dando o exemplo, eu sei que eu sou 1. E como que eu sei que aquela pessoa é 1,5, ou ela é 1, ou ela é até menos 1? Como que a gente consegue identificar? Existem aspectos, existem características? Porque quando tá apaixonada, é como se as pessoas colocassem o cérebro no lixo e só seguissem só o coração, né? Sim. Então, existem, sim, alguns aspectos os quais a gente precisa estar atento. Porque, assim, gente, namoro é uma fase em que tudo pode dar errado. Mas no casamento, tudo precisa dar certo. E aí, quando você passa para o estágio do casamento, você precisa fazer com que tudo dê certo. Para que a gente não entre na estatística, né? Eu até anotei aqui. Em 2021, o número de divórcios no Brasil chegou a quase 81 mil. Esse número é um recorde histórico desde 2007. E claro que a pandemia foi um fator assim primordial para que isso acontecesse, porque um casal trancado dentro de casa juntos acaba que vem à tona, né, a realidade de quem somos, e aí isso choca, porque essas necessidades elas ficam muito mais latentes para que você supra a necessidade do outro. Isso fica muito latente. Isso fica muito mais latente do que quando a gente vive a maior parte do tempo separado. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, para que a gente não entre nesse nível, nessa estatística, a gente precisa sim identificar quais são as formas da gente entender se o outro é esse ser humano completo que a gente busca, ou se ele está capengando e se ele está pela metade. Porque se ele tiver, alguém vai pagar esse preço. E quem vai pagar esse preço é quem está completo. Por exemplo, todo mundo pensa que a fase do namoro, e eu também pensava, é a fase da gente achar tudo lindo, tudo bonitinho, da gente superar tudo. Mas não, gente. A gente precisa entender que no namoro a gente precisa fazer de tudo para dar errado. Porque se a gente fizer de tudo para dar errado e der certo, no casamento vai ser muito mais fácil. Fácil assim, né? As dificuldades que vão aparecendo,
eu tenho certeza que elas vão ser muito mais fáceis de serem superadas. Porém, a gente vive, primeiro, numa época em que os relacionamentos são meio drive-thru, né? Você vive lá com uma pessoa, namora com uma pessoa um mês e acha que já conhece tudo dessa pessoa. Gente, meus pais ficaram juntos mais de 30 anos e a minha mãe descobriu que não conhecia meu pai depois desse tempo todo. E aí as formas de identificar, eu sugiro que seja o seguinte: fique o menor tempo possível sozinho com essa pessoa. Você evita um monte de problema, né? Você evita, inclusive, que vocês venham a casar antes da época. E esse casar não é trocar alianças diante de um pastor, diante de um padre. É que vocês venham a ter relação sexual. Porque o fato é que, na antiguidade, antes dessa como que eu falo? Tá difícil, gente, falar, viu, minha parte? Antes dessa cerimônia de casamento, de festa, cartório, antigamente não tinha isso. Então, antigamente era o quê? Era o ato sexual. O ato sexual servia para fazer de duas pessoas que eram solteiras se tornarem casadas. Aí você está aí e eu te pergunto, com quantas pessoas você já casou até hoje? E aí eu abro um parênteses. Se você já casou com muitas, mais de uma, ou mais do que com quem você está casado hoje, faça uma purificação, se arrependa verdadeiramente dentro do seu coração por cada uma das pessoas que você casou e que você deixou um pedaço da sua alma e que você trouxe um pedaço da alma dela, se arrependa verdadeiramente e peça que Deus faça, na sua infinita misericórdia, porque é só pela misericórdia, que ele faça esse desligamento dessas almas, porque certamente isso vai te trazer muitos problemas também. E aí, se as pessoas se focarem em ficar menos tempo sozinhas, além de diminuir a possibilidade delas casarem antes da época, e aí eu estou falando do ato sexual, elas também vão ter a possibilidade de ver esse outro, né, que é o namorado, a namorada, atuando na família, na sociedade, com os amigos. E aí, o que a gente faz, quem a gente é numa determinada área da nossa vida, a gente vai ser em todas. Se eu sou desorganizada dentro da minha casa, eu vou ser desorganizada em tudo. Se você chega no meu closet e você vê uma bagunça, a minha vida vai estar uma bagunça. Então, se você investir tempo com o seu namorado, com a sua namorada, para se infiltrar, sabe, mesmo, em todos os relacionamentos que ele tem, em todas as esferas, em todas as partes da sociedade em que ele faz parte, e você observar como que é essa pessoa, certamente você vai ter um panorama geral de quem essa pessoa vai ser dentro do casamento. E é algo muito importante você saber como essa pessoa lida com o pai e com a mãe. Porque se ele não honra pai e mãe, se ele não dá prioridade a pai e mãe enquanto solteiro, certamente ele não vai fazer isso dentro da sua família depois que vocês casarem.